Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer, como sempre, boa sorte para você que está em mais um Bicho no Boteco. Lembrando que para ajudar o nosso projeto, para ajudar o nosso bate-papo aqui, lembra de clicar no sininho e curtir o nosso vídeo que vai ajudar bastante. E hoje tem aqui uma visita muito legal, um cara que eu gosto muito. A gente tem algumas paradas que a gente foi viajar junto e é muito legal, tem muita história para contar. Bom, trouxemos para o Boteco, dessa vez, o Plínio Mantovani, médico veterinário, formado pela UFMG, mestre em ciência animal, com ênfase em ortopedia, e que vem hoje, né, no dia a dia, na lida, aí, rodando por aí, remendando essa bicharada toda. E, pelo que a gente soube, o rei da roubada, né? Um cara que gosta de roubada, de se meter em confusão, tá aí, né? Como é que é a cabecinha? Ok. E aí, Plínio, seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí para vir bater um papo com a gente, tomar uma cerveja e comer uma batata frita antes que o André coma tudo. Valeu, obrigado, gente. A visita, eu peguei aqui e larguei. Obrigado pelo convite, satisfação demais estar aqui. Vocês são pessoas muito queridas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Já é a hora de comer uma batatinha frita, né? Ainda bem que vocês mudaram o horário. Achei que ia ter que pedir um pão na chapa. Boa. Escuta, como é que começou a sua história com o Silvestre? Veio antes da ortopedia ou depois da ortopedia? Não, Marcelo, veio antes, assim. Na verdade, veio junto, né? Eu fiz um estágio no centro de triagem do CETAS lá de Belo Horizonte. Isso eu estava no 4º período. Foi um dos meus primeiros estágios, assim. Na verdade, meu primeiro estágio eu fiz com clínica de ruminantes dentro do galpão da faculdade, assim. Foi aquela coisa para ver que não era... Não é isso que eu quero. Exato, isso é bom também, né? Mas aí, cara, lá no CETAS, era bem antigo da estrutura, né? Da gestão, então nem se fala do que é hoje. Mas eu fiquei impressionado, assim, com a quantidade de bicho que chegava e bicho quebrado, né? E, na época, ainda era o serviço veterinário ali, ainda era muito burocrático, assim, né? Focado nos processos e na papelada. E eles tinham que lidar com esses bichos, assim, né? E aí isso ficou na minha cabeça, né? O que fazer, né? Como conduzir, o que faz primeiro, era totalmente perdido, assim, né? Não tinha conduta nenhuma. Cara, isso foi em 2004, assim, eu estava no segundo ano da faculdade, quarto período, assim. Né? E, assim, isso me marcou bastante, né? E aí, na hora que chegou, assim, na época das disciplinas de cirurgia, né? Eu já fui tendo mais interesse e nisso eu acabei conseguindo voltar lá numa segunda oportunidade, num segundo estágio. Já tinha feito estágio no Zoológico de Belo Horizonte também. A primeira vez eu fiquei lá muito pouco mais de um mês, assim, com a Elvira. Nossa. Lá na nutrição. Show de bola. E foi também, assim, abriu a mente, assim, né, para conseguir achar bibliografia, né? Já foi, assim, uma quebra de achar que as coisas não existiam, né? Então eu consegui começar a juntar uma bibliografia e aí eu batalhei e a turma da ortopedia me aceitou lá numa iniciação científica para fazer uma rota aí, né, de ajuda a esses bichos dos CETAS, assim, né? Então a gente formou uma força-tarefa ali para cuidar desses bichos traumatizados, né? E assim, desde então isso sempre foi algo muito presente, assim, na minha formação, nos meus desejos, meus anseios, né, como veterinário, né? E quando um ortopedista fala em abrir a mente, a gente está falando de traumatismo craniano com exposição de massa encefálica? Não, ainda é mais no sentido mais figurado mesmo. E a parte, assim, que é até legal você contar pra gente, eu trabalho com Speaks, com a Lear, como é que surgiu isso? Cara, isso já foi bem mais pra frente. A gente já tinha uma empresa formada, né? A gente fazia um serviço de consultoria veterinária para criadouros e projetos, né? Licenciamento de projetos. E era um grupo de veterinários, né? E eu era o cirurgião da turma.
E aí, dentro de um criatório científico, que a gente já prestava serviço lá, uma vez, se eu não me engano, foi até num carnaval, assim. A gente ficou sabendo de uma arara azul de Lear que estava com a asa quebrada, né, uma fratura, e não tinha muito o que fazer com ela, quem mandar, que isso caiu na rede dos criadores, né? E aí a gente falou, opa, a gente dá conta aqui, manda pra gente que pode ser que dê certo, né? E felizmente deu certo. O primeiro caso, assim, pelo menos o osso consolidou, assim, ela não voa legal, ela consegue não cair que nem uma pedra, assim, mas assim, não foi um bicho para soltura, né? Mas aí deu então o início de um plantel de cativeiro com fins de reprodução nesse criatório, né? Que já trabalhava com mutum, já trabalhava com papagaio do peito roxo, outras espécies assim. E aí também o pessoal viu que tinha potencial para os psitacídeos, né? A gente começou a se envolver, tinha uma série de araras que estavam, entre aspas, abandonadas em setor extras aí de zoológico. Arara azul de Lear, E aí estavam estavam meio que sem trabalho, né? E aí a gente propôs esse rearranjo, né, nas reuniões e tudo mais. O pessoal foi aceitando essas propostas. Nesse meio tempo, o criatório que ficava com as SPICs, o cara desistiu de ficar no Brasil e saiu fora. Foi o criador que chegou o desinibidor. Muito obrigado. Isso é para abrir e falar besteira. Um brinde. Manda uma para cá e um brinde. Saúde, hein? Sucesso. Saúde, felicidade. Sucesso a esse podcast. Sucesso para todos. E aí, então, nessa pegada, começou a mexer e aí nessa pegada hoje a gente reagrupou as SPICs lá também. Aquelas, entre aspas, ficaram Nest, sem tutores. Né? Era Nest. Nest, que fechou e ele foi embora. Isso, e aí eles entregaram, né? Botaram à disposição as aves, né, pro governo, e aí teve esse convite, né? E a parada desse criador, que eu quero até saber da tua opinião. Eu sei que esse criador chegou uma hora que ele ficou literalmente com um saco cheio de lidar com o poder público. Aí chegou e foi coisa embora. Estranha, né? Difícil isso. Olha, isso. Eu não posso falar assim porque eu realmente tive muito pouco contato com ele. Mas teve. Sobre esse comentário, né, não é difícil de chegar a esse ponto, né? E aí eu quero chegar na pergunta assim, e com vocês, né? Quando começou a chegar esse bicho que tem uma visão internacional e todo mundo quer aparecer, todo mundo quer dar pitaco. Como é que é a gestão em cima disso? Cara, assim, tem suas particularidades, né? Porque realmente são muitos stakeholders, né? Formadores de opinião ali, participantes ativos, né? Tem toda uma história desses bichos, no grupo, né? de vocês, né? Vamos dizer assim, o studbook, né, dessas espécies já são muito antigos, né? Tá. Já há muitas décadas que se vem documentando, tendo de certa forma um controle. Explica pra galera, né? aí também. O que é studbook? Studbook é uma árvore genealógica, assim, dos animais em cativeiro, né? E aí, especialmente espécies ameaçadas de extinção, né? A IUCN, que é a entidade independente internacional científica, né, tem aí umas diretrizes, né, e uma delas é criar esse controle genealógico, né? Se eu não me engano, isso já foi até explicado aqui nos outros episódios, né? Então, assim, existe isso e vem, né, várias instituições e por muito tempo, né, ainda hoje, né, por exemplo, da SPICs, o Studio Bookkeeper não é brasileiro, né? É um gringo. É uma instituição internacional, né, fora do país que toca, né? E tem ali o seu especialista de manejo, né? Tem vários especialistas de sanidade, de comportamento, de nutrição e etc, né? E acaba que a gente fica ali no meio, né? Também. Das SPICs, faz tempo, né, que eu saí assim, do trabalho direto assim, com elas, né? Mas das Leares eu continuo, né? E aí, assim, eu sou o traumatologista ali da turma, né?
Eles ainda têm que lidar comigo, né? Na verdade. Chama o Plínio. Exatamente. Aí no caso lá é até o contrário, né? Eu que sou o chato da história. Mas é bom isso, né? Mas um chato sem interesse político. Mas assim, né? Eu vamos dizer, cresci no IBAMA, né? Isso aí foi um grande diferencial na minha carreira, assim, que me fez conseguir iniciar nos animais silvestres, né? Eu dei, entre aspas, uma sorte de ter tido mudanças de legislação na época que eu formei, né? Ali 2007, 2008, e eu estava ali dentro, então eu estava por dentro disso, eu já sabia do trâmite burocrático, né, da parte de relatório, que todos os criatórios deveriam fazer, né, e de repente os criatórios licenciados, eles ficaram irregulares, eles tiveram que se adaptar, né, e foram atrás de profissionais para fazer essa regulamentação. Então eu sempre acompanhei essas mudanças de legislação, que não são poucas, né, na área ambiental, né, cada 2, 3 anos aí a gente tem uma grande leva de mudanças. Em geral fica mais burocrático e pior, né? As coisas são sempre mais pessoas para lidar. E menos pessoas para trabalhar direto no campo, não é isso? Mas assim, então eu sempre tive acostumado com esse tipo de trabalho burocrático, né, que os silvestres envolvem e que a maioria das pessoas não sabem que existe, né, nem imagina. Passa isso, né, por trás. Eu falo que, né, mexer com esses bichos de vida livre, né, são 50 semanas no escritório e 1 semana no campo, né? É muito mais escrever projeto, fazer relatório, analisar dado, né, do que realmente estar com o bicho na mão. Ainda que nós somos muito privilegiados, assim, né? Eu também, né, que lido ali, realmente boto a mão na massa direto no bicho, né? Tem muito biólogo que trabalha com a gente lá que só viu o bicho uma vez em cativeiro. Os ecólogos às vezes nem vê bicho, fica só mexendo com mapa, né? Só recebe dado e analisa, né? Então, assim, eu ainda estou direto ali lidando, né? E como essa primeira, Liri, que abaixou, que você vai... Tem na minha frente aqui para eu operar, não é uma canindé, né? Isso pesa? Na hora que isso vem na cabeça ou é só um osso? Isso pesa, né? Isso pesa. A gente tenta fazer o possível para que lidar, né, sempre do mesmo jeito. Principalmente hoje em dia, né? Até com essa valorização, né, sentimental dos animais de estimação também, né? Eu faço muito paralelo com isso, né? Não é porque é só uma calopsita, né? Poxa, é uma calopsita de alguém, da família ali, o pessoal demandou anos ali cuidando, né? Tem todo um envolvimento ali, né? É parte isso da família, exato, né? Isso também pesa, né? E assim, mas você está realmente com os últimos exemplares de uma espécie, é um negócio que pesa bastante, né? A responsa é grande, né? Muita preocupação para não fazer um erro grotesco, né? E mesmo porque foi a primeira, né? Se desse merda, os caras iam aproveitar o risco de falar, nunca mais. Exatamente, né? Mesmo com muitas dando certo, ainda tem muita gente que é contra, né? Esse Mas tipo contra de... o quê? O manejar? Contra esse tipo de... Caprichado, cara, hoje Visita ilustre é isso que dá. A gente conseguiu patrocínio? Não. Então tá. É meu aniversário. Eu esqueci de contar, mas eu esqueci a carteira em casa. Pô, amanhã é aniversário do André, velho. Tá pagando tudo. Devolve o jogo. Ai, cara. Porque imagina essa sensação, né? De você pegar um bicho, primeiro, que ninguém mais pega. Obrigado. Pô, tá horrível isso. Mas, cara... O que acontece? São tratamentos, né? Tratamentos ortopédicos são longos, né? Por si só, isso dá muito trabalho, né? Então, o pessoal desanima já fala, nossa, vai ficar aqui meses, a gente vai ter que cuidar. Nossa, são semanas. Reabilitação. São 3, 4 meses para começar a reabilitação, né? Então, assim, esse bicho vai ficar, entre aspas, em cativeiro 1 ano. Alguém vai ter que cuidar desse bicho, né? Dar comida, dar cuidados. Tem riscos aí sanitários que o cativeiro vão envolver, né? Diferente de quem lida com um animal de vida livre que pega, faz um exame ali, faz uma colheita e já solta, faz marcação, né? E solta. Fatalmente eu vou acabar destinando esse animal temporariamente para algum local, né?
Então tem muita gente que é contra isso, que acha que vai dar muito trabalho e assim, fala que não vai dar certo. Mas o animal tem que voar e não vai conseguir voar igual ele voa antes, né? Então assim, são paradigmas que a gente veio quebrando, né? E mostrando resultado ao longo do tempo para realmente as pessoas perceberem que não. Tem como fazer dar certo, né? 100% dos casos? Não, nem humano é assim, né? Mas a gente consegue, através de um método científico minimamente razoável ali, né, já ter noções de o que é mais grave, o que é menos grave, né, vários tipos de implante, o que dá certo, o que não dá certo, né? E de onde vem esses acidentes? São acidentes? Por que a lide chega na sua mão com uma fratura? Cara, são acidentes intencionais, né? São maus tratos, na imensa maioria das vezes, né? Isso veio desde o primeiro caso, o pessoal já, nossa, tem tiro, foi tiro. Eu falei, não é possível, né? Que tem gente atirando nesse bicho. A gente fez raio-x, não tinha projétil. Alguém deve ter tacado algum pau, alguma estilingada, né? E aí foi passando os casos, né? A gente recebeu o bicho baleado, a gente recebeu o bicho com mais de um tipo de projétil, né? Tomou um tiro, fraturou a asa e caiu, conseguiu resgatar, né? E na hora que a gente foi examinar, fez a radiografia, tinha um outro projétil no peito. Né? Tiro antigo, você acha que é uma criança? Não é, cara. São adultos mesmo, né? São as pessoas do campo ali, do sertão, que se sentem, de certa forma, impactados quando elas atacam as plantações, né? Então, o grande problema da lire hoje, né, apesar dela ter tido um ganho populacional significativo nas últimas décadas, aí, tanto que ela até melhorou o status de ameaça de extinção, é a falta de alimento. Ela come quase exclusivamente um coquinho, né, o licuri. E aí o pessoal cria gado de um jeito tradicional lá, cultural, que eles chamam de fundo aberto, né? Abre a cerca e o bode, o carneiro, a vaca pasta no mato, entre aspas, né? No campo da caatinga. E aí não deixa o broto da palmeira crescer. Puta, ainda mais caprino, né? Exatamente, come tudo, né? A palmeira precisa aí de alguns anos ali para começar a produzir, né? E uma lire come um cacho de licuri por dia, né? Então, uma lire adulta depende de praticamente 400 indivíduos de licuri no ano para viver, né? Então, isso gera, em alguns momentos, conflitos com a população. O cara fica ali 5 meses cultivando o milho dele no sertãozão, em meia hora passa um bando de arara e come tudo, né? E aí o cara fica louco, né? O sentimento dele de raiva, ele com uma arma na mão, acha que dá um tiro na ave vai ocasionar algum tipo de aprendizado no bando, né? Ou ele vai se sentir melhor, né? E não tem nenhum tipo de remuneração, como tem para onça pintada no Pantanal e alguns lugares, as pessoas são remuneradas por prejuízo, né? Para a lire não tem esse tipo de coisa? Não vale a pena pensar? Já teve, né, esse tipo de remuneração, sim. Já teve estudos, né, fazendo levantamentos, realmente quantificando, né, cadastrando e quantificando quanto as sacas, né, de milho, principalmente, elas acabam consumindo, né? Tinha um financiamento aí de um banco da Alemanha que tinha esse ressarcimento, né? Mas isso, até onde eu sei hoje, tá parado, né? Esses recursos grandes que vêm de fora, né? Grandes fundos aí diminuíram muito, né? Na última gestão federal. Então, esse aí foi uma das coisas que tem uns bons anos que não acontece mais. Porque, no fim, né? Por mais que a gente não goste, mas assim, é muito diferente, né? Nós aqui na capital, numa cidade grande, pensando na arara azul, né, na ararinha que pode ser extinta, tudo, e o cara que está lá no meio também, que vê a sua roça descendo o bico abaixo. Não, né? Com certeza, né? E aí esses são os conflitos que a gente precisa enfrentar, né? Muitas vezes o tradicional, né, que é o que vai... o que a gente deseja, né, que as pessoas locais, né, que cuidem da fauna local, mas o que eles também consideram tradicional e cultural causa grande problema, né? E aí é conseguir lidar com isso.
Mas assim, tem outras situações também, né? Tem situações de usinas eólicas lá perto, as redes, né, de transmissão de energia elétrica estão causando muitas eletrocuções e a gente está envolvido nisso, né, na validação das carcaças como realmente de lesão por eletrocução, para conseguir uma mudança na engenharia do poste. Eu vi um trabalho esses dias, preparando nossa aula. Um trabalho bem legal de proposições para a rede elétrica para evitar esse tipo de trauma em ave. Pois é. E aí, assim, é interessante que as araras, né, elas têm uma envergadura muito grande, né? Então, isso é uma coisa a se considerar, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, né? Um raciocínio simplista, né? Desse que você falou, né? Você fala assim, vamos fazer por solo, ou então vamos segurar essa rede de transmissão. Cara, os caras nunca tiveram energia elétrica. Né? Começaram a ter uma geladeira há 10 anos atrás, exatamente. Então, é uma realidade muito diferente, assim. E muita coisa que eu, entre aspas, reclamava, né? Porque eu recebia bicho que estava imobilizado errado, aí eu ficava sabendo de bicho resgatado pelo pessoal local, mas demorava aí uma semana, 10 dias para chegar num centro de triagem. Você ficava, nossa, mas é um absurdo, o bicho está uma semana, não tem... Mas quando eu fui lá, aí eu vi o quanto é difícil. Eu fui em alguns locais de resgate mesmo, assim, para conversar com a comunidade e tudo mais, dar um feedback, assim. Eu falei, caramba, em 5 dias foi muito rápido que eles levaram. Os caras levaram muito rápido. Fora correndo, né? Não, e é legal você pensar, né? Porque nessa coisa toda, né, de ecologista de cidade, a gente pensa, puxa, energia eólica, né? Uma fonte limpa. Pô, que legal. E não é exatamente assim, né? Cara, tem um custo, né? Sim, e assim, o mais simples a gente pensar, né? A hélice bate na arara, né? Isso pode acontecer, mas a usina ela é gigantesca, né? E eles colocam muitas usinas, então isso vibra o solo, né? E elas fazem ninho dentro dos canyons, assim, né? Dentro da rocha. E o quanto que essa vibração das usinas vai atrapalhar elas dentro do ninho. A gente não sabe isso, né? E então, tem som também, não é isso? Da usina, né? Então, assim, isso... E ela é uma ave que voa 40, 60 km por dia, né? A rota dela de alimentação e dormitório e reprodução é gigantesca, né? Então, esses são os conflitos. E aí, assim... recebemos uma, recebemos duas. Nossa, não é possível que tá com tiro. E aí começou a ter aquele padrão, né? A fratura é de húmero. A fratura aqui, a fratura de cotovelo, essa não dá tão certo. Essa daqui está muito explodida. A gente começou a ver peso do animal para fazer o transporte, né? Condição ideal para fazer o transporte. Aí fomos melhorando, né? Tanto que hoje em dia a gente já conseguiu soltar 2, né, em um projeto de soltura também padrão internacional, né, com testes de voo, testes de alimentação, identificação de predador e etc, né? Uma com lesão no bico, e aí essa que foi assim a virada dos olhos assim da turma toda da ecologia, da biologia, para o quanto esses detalhes, né, de resgate e cuidados veterinários ali podem significar até para a espécie, né? Porque a gente estava soltando animais nascidos em cativeiro, né, de instituições estrangeiras, né, que há muitos anos tinham reproduzido esses indivíduos, né? E fazer esse treinamento em bicho de apartamento era muito complicado, né? Então, a partir do momento que você bota um bicho já de vida livre junto, né, ele como professor ali, né, foi muito melhor, assim, né? Você tem um professor nativo, né? Exato, né? Falando a língua. Já, é assim que abre esse coquinho, né? Tem um macete aqui, de encaixar no bico e tal. Então, com esses equipamentos que eu deixei lá, né? Eles conseguiram reabilitar, e aí o pessoal falou, nossa, então vamos realmente tem uma solução. E aí eu fui conseguindo ter mais visibilidade, né? Isso que você falou é até legal para público leigo aqui, ou que não entende. É necessário um treinamento
Para se adaptar na natureza, né? Cara, você não dá sim. papinha e fala, voa tartaruguinha, vai Sim. com Deus, né? Tem toda uma estratégia, né, de desvinculamento mesmo da figura do humano como um fornecedor de alimento para um predador, né? Então, toda vez que o animal ainda no recinto vai oferecer um alimento, vão pessoas desfigurar, né? Com fantasias, né? Vai desfigurado e é promovido o treinamento de aversão, né? Que a gente fala. Então, de repente aparece uma pessoa e aí entra o boneco do pânico lá dentro, né? E aí dá um cara de pulsar, né? Entra um cara de jaleco, né? Veterinário. Só mandar o veterinário que o treinamento de aversão tá pronto. Tá pronto. Né? E isso tudo são feitas, né? Análises, né? Com etogramas, né? Do bicho. Tudo bem, é uma escala subjetiva, né? Mas são feitos etogramas de antes e depois, né? Análise de manutenção da resposta ao estímulo, né? E uma estatística pesada ali em cima para falar assim, não, beleza, os bichos estão diferentes do que quando eles chegaram, né? Pode liberar, né? E esse momento do liberar? Cara, é muito legal, cara, muito legal. Aí, assim, a gente já vinha trabalhando com soltura de animais, assim, já há muito tempo, né? Isso é um momento muito, muito legal mesmo, assim, porque é a cereja do bolo, né? De todo um esforço. E é uma maneira da gente promover a educação ambiental, né? Trazer pessoas ali, trazer crianças, para ver se essa experiência realmente impacta elas, né? E isso sempre mexe com as pessoas, né? Então, isso é muito, muito legal mesmo. E no próximo filme Rio, você vai fazer uma pontinha? Não, vou nada, cara. Vou nada. Falando em coisa, mudando um pouquinho o assunto, você é um cara que fuça muito e conversa muito com gringo. Conta pra gente, como é que você chegou na Índia? Cara, Master. Não, né? então, essa daí... Então, tem as barbadas e tem as roubadas, né, cara? Essa daí... Eu tava também um carnaval fazendo nada em casa, vendo Netflix. Tinha uma série, cara, que chamava, acho que, não sei se era Wild Operations ou Operation Wild. Não tem mais. É uma série da BBC, acho que 3 capítulos ali, de 1 hora mais ou menos, que eram cirurgias incríveis, cara, em animais silvestres, assim. Aí tinha... eles convidavam sempre outros multi-especialistas, né? Inclusive com médicos humanos também. Então, teve lá uma dermoplastia para rinoceronte que teve o chifre cortado, uma osteotomia corretiva num gorila na África, aqueles... como que chama mesmo? Aqueles drenos que para hidrocefalia. Dreno. Dreno, a válvula, né? Ventrículo peritoneal, né? Isso. Num urso da Lua, que o cara teve que ir para Camboja para fazer, sabe? Aqueles perrengues assim. E aí, num desses episódios, passou lá esse resgate de aves por lesão de linha de pipa na Índia. E aí eu falei, caramba, cara, isso aí é para mim. Muito ave, né? Muito bicho cortado, quebrado, cara. E eu já estava meio que com uma vontade assim de ir para a Índia, de ir para a Ásia, né? Eu sempre gostei muito de yoga, minha mulher também, né? Então aí já estava meio que a fim de tirar umas férias. Como bom veterinário, a gente tira férias para trabalhar, né? Vai ver bicho. Eu dei um zoom no jaleco dos caras, descobri o nome, pesquisei na internet e comecei a ligar para o telefone que tinha lá na internet para tentar conversar, achar alguém para me explicar como é que era, como é que eu faria para ir, né? E aí foi assim, uns 6 meses de convencimento deles de que eles deveriam me aceitar. Foi muita conversa, assim. As primeiras eu não entendia nada. Eles me passavam o telefone celular do gerente, eu não conseguia entender o sotaque do tri. Tipo, nossa, como é que eu... Aí não tentava ligar, não dava certo, aí tinha que ligar de novo. Esse telefone na Índia direto. Na Índia direto. Não na BBC, nem na ligação pra eles lá direto já, né? Já chegou e lá. aí eu descobri, eles me aceitaram, né? A primeira vez. Aí eu fui, cara, perrengaço, assim. Foi muito bom em vários aspectos, assim, mas vários perrengues que eu nem imaginava.
né? Por exemplo, trabalhar igual um camelo e não poder tomar uma cervejinha no final do dia. Lá é um estado seco, cara. Não, é proibido o álcool. Aí chegar no fim do dia, aquele puta calor, água. Água ou Coca-Cola, né? Nem no hotel? Nada. Até tem uma licença, né? O André quis contrabandear goró do aeroporto. Lá falei, velho, não arruma problema não, cara. Não arruma problema não, cara. Polícia Internacional, não. Ia mudar de seriado, ia ser aquele férias na prisão. Não, e sabe que parece que se eles acham alguma coisa no hotel, eles deduram, né? O hotel cagueta também, senão ele roda junto. Eles falaram várias histórias assim. Mas assim, de surpresas muito boas, cara, que teve, cara, e assim, foi chocante pra mim. Tudo bem que eles já me colocaram na sala de cirurgia principal, então, assim, mas né? só explica o que é isso, Plínio. O que é esse festival? Eles montam um hospital de campanha numa instituição que já trabalha com atendimento veterinário gratuitamente. Uma ONG. É uma ONG, né, local ali, que funciona dentro do curral municipal. Nossa. Que eles recolhem todas as vacas da cidade e aí ficam ali. O curral é o pátio, sabe? Você não pagou o IPVA, passa a polícia, pega teu carro e leva pro pátio. O curral é isso. Pandiarapoli, isso mesmo. E aí eles fazem esse atendimento: cão, gato, aves, vacas e macacos o ano inteiro. E aí lá, cara, tem esse festival, chama o Taraian, todo ano, para comemorar uma virada de celestial aí, de que vai vir a primavera, né? Vai vir a primavera, tempos melhores virão. Eles têm essa tradição de soltar pipa, que seria uma maneira de se aproximar dos deuses, né? E é muito louco, cara, porque aqui no Brasil a gente tem pipa disseminado, né? O pessoal meio que solta mais ou menos o ano inteiro, muito mais na época de férias, né? Escolares ali. Época da primavera nossa, que também venta bastante, mas lá, cara, eles vão soltar pipa em uma semana do ano. Todo mundo. Se a pessoa consegue subir no terraço, né, de 2 anos a 90 anos, vai soltar pipa. E eles soltam com uma linha quilométrica com cerol. Né? Apesar de ser proibido igual aqui, mas lá também é batalha de pipas, fica cortando linha, né? E, assim, é uma cidade bastante populosa, né? 7 milhões de pessoas. Gigante. Você imagina... Que para o padrão indiano talvez normal, não seja tão grande normal, assim, né? Mas você vê que 7 milhões de pipas no ar, né? O dia inteiro. Então, corta muitos absurdo. bichos. Se olhar para o céu, você só vê pipa. Nessa instituição, a média de resgate anual é de 4 mil aves. Nesse resgate, né? Nesse local, nesse front. No estado inteiro dá 8 mil, 9 mil. Esse lugar é 50% da casuística do estado. É porque está na capital, né? E é o lugar que está mais organizado, vamos dizer assim, né? Caramba. Então é muito bicho, cara. O que é muito ave? Bicho. Quais aves, né? 50% é pombo, 60% é pombo. Doméstico, pombo urbano, ali, pombo normal. Só que para eles, cara, o pombo é a Spix. Não tem diferença, né? O pombo é a minha mãe numa outra vida, né? Então, assim... Pela parte da religião... Muito louco, cara. Isso aí é muito louco. Esses conflitos culturais, assim, que foram bem surpreendentes. Por exemplo, pavão, que é um bicho que a gente, às vezes, maneja aqui. É de quintal, é bicho largado, que come uma ração de galinha, tem a coropaca, vive com diarreia, cheio de parasita, que você vai pegar o bicho... toma aquela breada na bota, né? Você já fala, nossa, mexer com pavão, né, cara? Cocídia pra tudo quanto é lado. Né? Lá, pavão de vida livre, o bicho maravilhoso, cara, maravilhoso. E a gente operando vários outros animais também muito incríveis, assim, e a equipe inteira, assim, cara, e o pavão? E o pavão? E o pavão, você acha que vai melhorar? E o pavão, você acha que ele tá bem? O pavão é sagrado para eles lá. Então, toda essa questão de valores, assim, né, para os animais deles, totalmente diferentes do que a gente está acostumado. E isso que eu achei muito legal, porque para eles vão tentar ao máximo todos os bichos. Né? Eles não fazem eutanásia lá. E não tem dessa. Momento algum. Cara, eu vou te falar tem assim... briga. Que rola uns Schopenhauer por debaixo dos panos. Mas, assim...
os financiadores, né, que eles são geralmente bastante religiosos lá, né, e aí eles têm lá... Eles andam com a vassourinha. Cara, então, eles são de uma vertente do hinduísmo muito radical, que é o jainismo, Jain. Os sacerdotes, assim, andam com uma vassourinha para não pisar nas formigas, andam com uma máscara para não comer os insetos, não escova dente porque mata os micróbios, sabe? Literal. Cara, os caras não comem planta que morre. Batata, alface que colhe e morreu. Não come. É muito louco isso, né, cara? Muito louco difícil isso, né, cara? vida, não, né? pois é. Você acha vegano difícil, né? Os Jains são foda, cara. E aí, assim, eles não podem ficar sabendo que se está sendo feita a eutanásia. Mas a gente acabava fazendo. Mas, querendo ou não, o padrão nosso de reabilitação de setas brasileiro tem uma barra muito mais baixa para a eutanásia. Né? Qualquer lesãozinha já seria motivo realmente de eutanásia. Tanto que essa questão do tratamento das lesões por linha de pipa, né? Muitas pessoas aqui ou instituições aqui tinham essa conduta, né? Não, linha de pipa, não cortou, vai ter jeito, tchau, vamos eutanasiar, né? Nem se tentava, né? E aí, lá, né, como não se vai eutanasiar, a gente acaba buscando uma técnica cirúrgica. Fui fazer coisas que realmente eu não teria tentado ou arriscado aqui, né? Isso é bom. Sim. Né? É um grande laboratório de trauma, de vida livre, assim, do planeta lá. Tanto que vai gente do mundo inteiro, né? Pra ir lá, né? E aí foi muito louco. Quando eu contei isso, né? Eu conheci o André, ele falou, cara, me leva. Eu falei, você não é louco de ir? Ele falou, sou. Vambora. Falei, então vambora. Aí vou eu de novo ligar pros caras, convencer os caras, ver se tem vaga. Eu vou levar mais um. E aí não bastasse isso, ele foi de novo, né? Nós fomos 3 vezes. Eu fui 3 vezes, o André foi 2, né? Então, foi muito legal, assim, né? Vários aprendizados, né? E aí, assim, coisa que me chocou da primeira vez, porque a gente vai cheio de preconceito, né? A Índia, muita sujeira, né? Realmente, tem muita sujeira, principalmente na comida, né, André? Para os nossos padrões, assim, né? A higiene pessoal, né? Mas... a parte cirúrgica, cara, impecável, assim. Luva estéreo para todo mundo, fio absorvível sintético, caro. Aparelho de inalatório calibrado, oxímetro, capnógrafo, né? Então, assim, eu voltei de lá da primeira vez falando, caralho, velho, as araras azul tão pior, velho. Vamos levar pra lá, né? As pombos lá na Índia estão melhor que as araras azul aqui do Brasil, cara, se a gente analisar friamente, né? E aí... Isso numa escala de 4 mil animais, né, cara? Assim, não é para todos, assim, que eles têm essa infra. Essa infra acabam ficando meio que para os estudantes, voluntários. Eles montaram um sistema de curso, de ensino lá, assim, também. E aí acaba que essa galera que está começando faz os pombos. E aí os bichos, entre aspas... de importância ecológica maior, né? Tanto que, assim, eles têm muita ajuda internacional por conta dos abutres, que eventualmente são cortados lá, né? E a população de abutre também está num declínio gigantesco, ameaçadíssimo de extinção. E aí conseguiram ajuda, né? De zoos, né? O pessoal do Zoológico de Londres levou muito equipamento para lá. Então, todos esses monitores e tudo mais foram eles que foram fornecendo e capacitando eles também, né? Então, um local de muita troca, assim, né? Em função disso. E a gente ficou lá também, né? Compartilhando muita coisa com eles também, né? Isso aí foi muito legal. E o comer? Aí ele ensinava bem. Eu não me dei muito mal, não, cara. E assim, três temporadas de Índia sem nenhuma diarreia é um sucesso, assim, né? Não posso falar que ficou assim 100% sólido, né? Mas não foi aquela era de desidratar, né? O André deu uns desfalques aí já algumas vezes. Lá tem pimenta, mano. Pimenta é um negócio. Mas no café da manhã já, cara. Muita coisa apimentada, arrebentando mesmo. E eu gosto de pimenta. Eu pedia 100 para conseguir tolerar.
E é engraçado que a gente comia tanta, mas tanta pimenta e não aguentava mais. Daí um virava pro outro, saber que o mundo brigava por causa disso no passado. Os caras quebravam o pau no caminho. Não, várias reflexões de culinária, né? Por isso que a gente só põe uma pitadinha, cara. Porque era, porra, imagina o trampo, velho, de navio há 500 anos atrás, cara, ir buscar isso aí. Lá eles botam de colher, assim, sem dó, cara. É sem dó mesmo. Sem dó. Então é isso. Assim. É pimenta em todos os pratos, todos os pratos. Às vezes vem um bolinho ali, um pastelzinho gorduroso, né, para dar uma quebrada. E salada é pimenta com pimenta também. Então, assim, é pimenta o tempo inteiro, pimenta cara. temperada com pimenta. Salgadinho, lanche da tarde, pimenta. O chai, né? Banana, o chai é com pimenta também, cara. Banana com pimenta, eu aprendi a comer. Banana chips com pimenta, até o chá, cara. Então, assim, é tudo apimentado pra caramba, né? Tudo vai pimenta. Isso é um limitante, né? Então, assim, vários limitantes, né? O pessoal fala, eu quero ir junto. Eu falo, velho, você aguenta ficar 2 semanas sem beber? A regra é o seguinte... Você aguenta comer pimenta 3 vezes ao dia, assim, pra caramba. E em 2 semanas, quantos animais você opera? Cara, a gente que pega a gente que pega as bombas mesmo, e é muito louco, assim, porque tem uma ficha de cada veterinário, cada bicho tem uma identificação individual, né? Acompanha ele, todos os procedimentos são documentados mesmo. O veterinário que operou e como foi. E até rola um ranking, né, de quem mata mais. Falando, velho, acabei de mandar uns 3 em sequência aqui, assina esse aqui pra mim, que tá foda. Não, mas é sério, por exemplo, a gente fazia eutanásia, bicho que tinha que amputar as 2 asas. Uma ave de vida livre sem as 2 asas, cara, não tem por que manter ela viva, isso vira sofrimento. Então não tinha o que eles me dissessem ali que ia me convencer de manter esse bicho, né, vivo, né? Então, assim, a gente acabava fazendo essa situação consciente, né? Os diretores eram conscientes disso também, né? Não era escondido, não. Uma empurrada, né? Uma empurradinha. Mas era realmente porque inviabiliza, cara, o bem-estar do indivíduo de vida, né, selvagem nessas condições. Porque assim, o que perdeu uma asa, para onde ele vai? Teoricamente ele vai para algum mantenedouro ou ele é solto lá no santuário das vacas, que elas vivem, esse santuário é um local que não estou exagerando, pós-pátio. Elas ficam no pátio um tempo, não foi requisitado, vão viver nesse santuário os 30 anos delas, 20 anos que uma vaca vive. No meio do nada. Numa situação que parece como que chama? Um confinamento daqueles do Mato Grosso, né? Uhum. Só que ao invés de estarem engordando, as vacas têm um score corporal -1, cara. É assim, é super condensado, 30 mil animais vivendo, passando fome, né? Então isso é muito louco também, porque não mata, mas deixa sofrendo, né? A gente viu uma vaca lá que estava morrendo, ela demorou 4 dias para morrer, eles não deixaram a gente eutanasiar ela. E é muito angustiante pra gente, cara, porque você fica vendo o bicho, eles falam, não tem outra saída, ele vai morrer. Só que eles não finalizam, eles não empurram. Né? Aí entra a parte cultural, né? Que é assim, a passagem. Tá agonizando, tá sofrendo, mas é um ritual de passagem. Tem que passar por isso, não é? Exato. Liga o mantra para ser abençoado e tem o radinho do mantra que ficava do lado. E quantas vacas tem nisso? É uma coisa absurda. Mais de 20 mil. Eu fui lá conhecer dessa última vez. E aí você tem lá o local onde eles acumulam as carcaças dos animais que morrem. E aí, assim, os bichos vão acabar vivendo ali, né? Mais isolados, menos susceptíveis a uma predação, a um acidente de atropelamento, do que se fosse no ambiente urbano novamente, né? Mas isso tem até uma influência, não é, com os abutres, né, com o processo de extinção, porque eu estava lendo outro dia um trabalho das vacas, né? Vacas. Sim, é porque tem um acúmulo de diclofenaco, né, no músculo, na carcaça, né? O pessoal fica dando anti-inflamatório e aí acumula neles, e os bichos que têm esse papel ecológico, né, de limpeza do ambiente, com essa toxicidade aí foram quase extintos. Tem até um trabalho dá problema na calcificação dos ovos, não é isso? Eles comem a carcaça cheia de diclofenaco e o ovo não tem casca para sustentar. Não só de diclofenaco, mas enrofloxacina. Também. Tem um trabalho com enro em condor.
Isso na África, na Ásia toda ali, né? E ali naquela região também, né? O Chacha, né? O diretor que a gente conheceu lá, ele falou pra gente que há 20 anos atrás ele tratava dos abutres, ele foi para essa região para tratar exclusivamente de abutres e ele já não via mais nenhum, né? Então ele acompanhou essa instituição local, assim, né? É foda, né? É muito louco, né? E o quanto uma coisa que você mexe aqui, né? O diclofenaco na vaca acaba levando o urubu, o abutre à extinção. E aí vi que o abutre na extinção, nesses locais, os cães ferais começam a disparar em quantidade, né? E aí entra o conflito. Até, por exemplo, lá a raiva pega solto, né, cara? Tem pôster na ONG, tinha pôster. Você vê um cachorro assim, não põe a mão. De raiva na rua. E a galera também, cara, fica nesse conflito cultural religioso pro animal raivoso, sabe? Então, eu também não teoricamente... não tinha um lugar lá que tinha cachorro com raiva? Então, essa história a gente escutou lá. A gente não viu isso, né? Mas essa história a gente escutou lá, que nem animal com cachorro com raiva eles eutanasiam, né? Caraca. E fica ali, a criança pode passar na frente, vampiro, porque é muito louco isso, assim. Sempre vai ter o zelador que mora no local, que a família dele mora, que tem ali uma cacetada de criança, e que se não tiver um isolamento, ela tá passando a mão nos cachorrinhos raivosos, né? E aí entra, né, realmente essas manobras, né, da eutanásia ou do abate sanitário como importantes para a saúde pública, né? Então essa questão da saúde pública lá deles, né, essa questão de zoonose e tudo mais, ela é bem diferente da nossa, né? Da nossa conduta. Se te oferecessem um dinheiro grande para trabalhar na vigilância sanitária lá na Índia, você iria? Cara, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. O negócio lá pega. Nossa, de jeito Vai nenhum. trabalhar cara. nas zoonoses. Nossa, de jeito nenhum. Mas voltando, me metendo um pouco na entrevista, a recuperação dos animais que eram operados que amputou a asa, é do negócio que eu vejo, eu falo assim, é uma coisa que dava certo lá. Porque justamente pegava esses bichos e levava para esse lugar que tinha o pátio final das vacas. E as vacas, quando morriam, eram dadas para esses animais. Então, fechava um ciclo, né? O animal não tinha que sair voando, caçando. Exatamente, né? Tava tudo ali. E aí eu falei, né, que 60% é pombo, outros 30% são o black kite, né? O Milvus migrans, que é o milhafe preto. Parece muito com o nosso carcará. Na fisionomia, né? E no papel ecológico. O bicho sem vergonha. Come tudo, sabe? Resumindo, exato. né? Altamente adaptado ao meio urbano, vive de lixo, se deixar, né? Então, assim, ele também não precisa de grandes habilidades de voo para sobreviver, né? Ele só de fugir do cachorro ali, né? Igual você vê, carcará é isso, né? Ele corre antes de voar, né? Parece que tem preguiça, né? Então, esses bichos se dão bem com algum déficit, né? de capacidade de voo e tudo mais, né? Então, isso aí talvez explique, né, grande parte dos bons resultados deles lá. O cachorro feral fazia fisioterapia. Então ele pousava no chão, veio o cachorro e ele pulava para cima do arbusto. Outra coisa que eu acho que fez muita diferença, né, nos resultados deles lá comparado com nossos aqui, né? O resgate precoce e o tratamento definitivo imediato. Então, muita gente envolvida, cara, no resgate do animal e no transporte ali, né? Para um local para tratamento definitivo, cara. Isso era 30 muito legal. tuk-tuk ambulância. Uma rede de apoio, assim, cara. Toda. Muitos números, cara. Muitos números de telefone de contato, assim. Eles montavam umas caixas, né? Deixavam umas caixas prontas. E aí tinha os voluntários. O cara pegava uma motinho, tuk-tuk, chegava lá, pegava uma caixa. A gente operava bicho, correndo. assim, cara, que ainda tava com o sangue, ainda não tinha nem meio que oxidado direito, assim, ainda tava mais pro rosinha, ainda não tava nem muito ferruginoso. Você fala, cara, não tem 4 horas que teve essa lesão. Pô, isso é fantástico, né? Você pensar que a Polícia Ambiental, a GC, não sei quem vai pegar de manhã, não tem viatura, né? O bicho resgatado às 8 da manhã chega às 3 da tarde para você, né?
Não, tinha um exato. muito grande. Então, isso aí faz muita diferença nesse resultado, assim, para esses casos cirúrgicos, né, de emergência, né? Porque você tem lesão de pele, cara. Se não for tratado emergencialmente, vai ter, no mínimo, uma contaminação, né? A gente teve um caso aí de uma arara de Lear que foi resgatada, diagnosticada em um dia. Resgataram, tiraram, levaram para o centro com fratura exposta. Só que demorou 30 dias para a gente conseguir fazer o tratamento definitivo. Aí, assim, algo que seria só uma fratura de ulna, que seria algo teoricamente simples do ponto de vista ortopédico, virou um grande problema. Aí já perde osso, aí você já tem que tentar fazer um enxerto. E aí isso já é um grande paradigma, um grande conflito, assim, um limite, né, de conhecimento nosso, assim, né? Qual enxerto, como, de que maneira, quando colocar, e o negócio ainda contaminado, né? Então, deixa o tratamento muito mais difícil, né? Essa demora no tratamento definitivo, né? Então, esse projeto que eu tenho hoje com as araras de Lear, né? Veio muito dessa experiência lá na Índia, principalmente com os gringos também, né? De como que eles se organizam para captar recurso, né? Essas situações assim. E fazer a capacitação local, né? E aí, no nosso caso aqui no Brasil, lá no sertão, né? Realmente é complexo ainda trazer o bicho para cá para fazer as cirurgias, mas é o que a gente tem para hoje. Mas nós estamos trabalhando para melhorar esse resgate, né? E esse tratamento definitivo nos centros de triagem lá da Caatinga, né? Para eles conseguirem fazer isso tudo o mais rápido possível, né? Que é o que faz mais sentido, né? Com certeza, sim. E agora, mudando novamente de assunto, conta para nós como foi viajar com 1 quilo de sal. Ele comprou 1 quilo de sal do Himalaia e foi andar de avião. Pois é, isso aí foi nessa primeira vez, né, que eu fui lá para a Ásia. Eu fiquei praticamente uns 4 meses, cara, viajando. Aí depois eu fui passaporte alienígena. Eu fui também em projeto que fazia resgate em urso da lua lá, aquelas fazendas de bile, né, que tem na Ásia. Os resgates de elefante. Fui em zoo, que era parceiro também. Você ajeitou pelo telefone. Tudo isso o telefone. Falou, olha, eu sou... Falou, e tô indo e eu sou desses que vou mesmo, hein? E aí, umas semanas antes, falava, tô indo. Isso é importante, avisar que vai, né? Avisar a hora que tá chegando, confirmar. E aí eu fui pro Nepal, cara, nesse rolê. E lá no Himalaia, né, comprando o sal do Himalaia, o quilo a R$7. Eu falei, porra, cara, fui no mercadinho, vi lá, já mandei 2 quilos do rosa, 1 quilo do preto e fui me viajar 3 meses, cara. Pegar mais de 20 voos com 3 quilos de sal. Mas era toda vez que passava no raio-x do aeroporto, cara. Você já via a galera... se ajeitando, se olhando assim, já cercando. Você que é o dono dessa mala? Você que é o dono dessa mala? Detalhe que ele viaja, parece aqueles flautistas peruanos. Né? E aí os caras batiam de pijama, pô. Bati o olho nele e tipo, é você. Flautista peruano, mas aí deu trabalho, cara. Deu trabalho. Em Mianmar, cara, eles deu muito trabalho com a agropecuária deles lá, né? O mapa deles lá. Fizeram fazer uma declaração. Primeiro porque a mulher não acreditava que era sal, né? Aí testou e viu que era sal mesmo. Azul, tudo. E aí assim, legal. porra, o que você vai fazer com esse sal? Que você vai cozinhar 3 quilos de sal? Eu falei, não, o sal é pra mim, pra minha casa. Mas vai cozinhar 3 quilos de sal em um mês? Eu falei, não, ué. Não, aí então você vai ter que... Eu falei que era um sal especial e tal. Não, então você vai ter que declarar o valor. Aí eu declarei $7 lá. A mulher, mas como que você falou que esse negócio era caro pra caramba? Eu falei, tá até com a etiqueta aí, faz a conversão. Isso é caro lá no meu país. É por isso que eu vou viajar 3 meses com isso na mala. 3 quilos de sal, né? Mas eu desencanei, cara. Eu desencanei do sal na viagem. Eu larguei, cara. Porque depois eu ia para Filipinas, esses países que mata, né? que qualquer coisa é bala na nuca. Eu já falei, não, cara, 3 quilos de sal não tá valendo essas horas de alfândega que eu tô tendo que explicar aqui, ficar explicando o que é isso. Aí eu deixei para trás. Mas foi isso, cara. E assim, mais uma coisa. Essa ideia do curso, que você está dando um curso, uma pós, né, de cirurgia. Como nasceu isso aí?
Puta, cara, isso aí também sempre foi nessa vontade ou nessa demanda, assim. Eu sempre gostei de dar aula, né? E aí, de certa forma, as coisas que eu aprendi para trabalhar com animais silvestres, né? Foram pessoas que me ensinaram, né? Diretamente, né? Então, eu fui muito feliz de ter alguns mentores, né? Igual lá no próprio Zoológico de Belo Horizonte, né? O Marcelo Malta, que fazia ortopedia pra caramba, né? Então ele foi chave, né? Naquele meu projeto de iniciação científica ali, que depois foi pro mestrado e tudo mais. Aí ele foi chave ali naquele momento ali na minha carreira profissional, assim, né? E eu via essas coisas aconteciam em congressos, né? Cursos pré-congresso, cursos pós-congressos, mini cursos de congresso e tudo mais, né? Então grupo de estudantes, depois foi virando. Então, eu sempre tive um envolvimento com os GEAs, nessa coisa dos cursos, né? Fiz um mestrado, né? Na época que era o tipo de treinamento que eu queria, né? E apesar de ser algo muito acadêmico, né? Mas na época não existiam as residências tão diferenciadas assim. Lá no hospital da UFMG, ortopedia era a pós-graduação, a residência não fazia ortopedia, era um outro esquema de bolsa, né? Eram irrisórias as bolsas dos programas, né? Eu não ia ter como me manter. Aí eu fui para esse mestrado, que era o dia a dia do hospital, né? Era a rotina ali, o serviço de ortopedia. E aí... Então, tem esse aprimoramento como professor, né? O treinamento como professor. Então, isso sempre fez parte. E aí, um mini curso aqui, outro mini curso ali, depois o negócio foi tomando corpo, né? E, hoje em dia, as pós-graduações, né, também já evoluíram, vamos dizer assim, o mercado já se tem essas sub-áreas um pouco mais definidas, né? Não é tão empírico, né? Que é uma coisa que eu falo, né? Há 20 anos atrás, você falava fazer ortopedia, você tinha que ficar garimpando no PubMed para ver se você achava alguma coisa. Não, exatamente. Nessa época nem era... e o PubMed de dentro de uma biblioteca universitária, exato, né? Sim. Porque não era acesso aberto, não livre, era na tua né? casa. Exato. Não tinha. Você tinha que acessar dentro de uma rede das bibliotecas, das universidades, né? Pedir cópia de artigo para poder ler. Então, você achava uma referência, para você achar esse artigo demorava meses, né? Para ele estar na sua mão, né? E assim, várias dessas sub-áreas, né? Patologia clínica, diagnóstico por imagem, a própria conservação, né? Virologia, microbiologia, os diagnósticos aí afora, todo mundo se aprofundou bastante, né? E, felizmente, a cirurgia também, né? E então nisso, né? Nessa anestesia, né? Melhorou muito de 10 anos para cá, 20 anos para cá, então nem se fala, né? E era isso, né? O profissional antes, não que hoje ele não tenha que saber um pouco de tudo, né? O veterinário de silvestre ele ainda é bastante generalista, né? Mas se tem hoje profissionais que sabem muito mais de uma área do que de outra, né? Eu, por exemplo, para diagnóstico, patologia clínica, sou uma negação mesmo, assim, não vou saber ler uma lâmina, analisar um esfregaço de sangue, assim, né? Isso é algo que realmente eu tive que liberar espaço no HD para acumular outras coisas, né? Exatamente. E aí a cirurgia veterinária também, né? E hoje em dia, felizmente, a gente conseguiu aí montar, né, essa turma de um pessoal que está começando. Ainda como é a primeira turma, tem muita gente da velha guarda ali também, né? Mas assim, tem muita gente que está começando na profissão, aprendendo cirurgia já nesses animais diferentes, certo, né? Do jeito certo, né? Exatamente. Mastigado, mais dado, mais... Então, mas assim, eu acho que no fim a ideia é essa mesmo, né? Você mastiga, você aprende, que é para liberar esse conhecimento, né? Para o cara que vem depois pegar um pouco disso e transformar esse treco, né, num negócio muito maior, né? E eu acho que já valeu a pena. A gente teve o Adalto aqui no primeiro momento, né? E o Adalto foi o cara que ensinou a gente como é que você segurava uma ave. Né? E, porra, e para fazer tudo que você faz hoje,
Com tem que certeza, saber segurar exato, essa exato. ave, né? Sim. Então, acho que essa ideia... Foi o início, né? Exatamente. E acho que tudo que hoje o Plínio tem para oferecer tem que servir de base para o cara que vem depois, né? Para ele estar fazendo, sei lá, próteses, né, sensacionais de asa que vai fazer o abutre sair voando, né? Não, com certeza, é isso aí, cara. E aí que nasce a revolta de algum de nós com algumas mulheres, pessoas. Menos. E fazem prótese por aí. Precisa saber o que faz. Eu acho que né, conhecimento é importante. A cirurgia, né, ela tem preceitos, assim, né? Princípios que são universais, né? A ortopedia também, né? Não precisa falar especificamente da arara azul de Lear. Você pode extrapolar todo o conhecimento que vem da medicina humana, da ortopedia humana, da veterinária, né? De pequenos, de cão, de equinos, né? E nas aves a gente vai aprendendo as diferenças ali, né, delas, mas tem preceitos que são realmente universais e a gente não pode atropelar eles. Né? A minha birra é que assim, cada vez há menos espaço para o empírico. Cada vez a gente está mais embasado. Né? Exato. E aí eu fico meio puto quando eu vejo umas pessoas voltando casas atrás e fazendo a coisa da cabeça dela. Como, isso aqui é uma verdade absoluta que eu inventei. Não é, você voltou e acabou fazendo um negócio que está errado, né? Assim, é triste assim a pessoa não procurar uma ajuda ou uma maneira de se capacitar, né? Porque hoje em dia o conhecimento está acessível, né? De várias maneiras, mesmo o EAD, né? É complexo demais a gente falar isso na nossa profissão para graduação, né? Mas para pós-graduação ou cursos de atualização, né? Se você já tem uma prática mínima ali, tanto que eu faço muitos cursos lá da AO, que é uma fundação suíça, faz online. Né? Eu não preciso estar ali com o bicho na mão. Né? E da mesma maneira, os cursos práticos, hoje em dia, muitos são com biomodelos. Né? Você não precisa de estar ali com o bicho, exatamente, né? Mas... Ou seja, não há desculpa para você não aprender. Exatamente, né? E aí, assim, o grande problema que eu vejo é a validação disso a partir de likes, né? Social. E isso aí que é o foda, né? Que aí você vê que quem tem mais like, teoricamente, faz melhor... Só que isso não é uma verdade científica, né? Quem está ali realmente tecnicamente percebe, né, as nuances do negócio, você entende algumas, né, quem realmente está certo, o que está bom, o que não está bom, né? E isso no mundo inteiro, né? A gente consegue ver. A gente viu muita coisa lá na Índia e pôde contribuir com eles, assim, coisas que para eles, não, dá certo. Não, tudo bem, dá certo, mas faz desse jeito aqui para você ver como é melhor, né? Olha essa outra opção aqui. Né? E assim, eu falo, eu nunca inventei nada dessa parte ortopédica. Sempre foi algo que já foi feito antes, que alguém já testou. Mesmo sendo empírica, é uma adaptação que você viu alguma coisa, encaixou, olha, fez essa técnica, vou meio que adaptar para uma ave, vou adaptar para um réptil. Não é um chute do nada. Você tem uma direção. E hoje em dia, né, os implantes, os implantes modernos, eles permitem a gente usar, mas eles também têm um treinamento para você conseguir usar. Você não é de um dia para o outro que você consegue aplicar essas mini placas bloqueadas e entender o porquê que você está usando aquilo, né? Por que você está usando aquele parafuso e não um outro. Né? Então, isso demanda uma certa experiência, né? E a gente vê assim os estudantes, né, balizando muito nisso, né? Convidando as pessoas em função de número de seguidores ou de quantos likes estão ali. A gente vê empresas incentivando através de sorteios, né? O pessoal postar caso de antes e depois, né? E assim, é bem claro, né, no Código de Ética Veterinária de que isso não pode ser feito, né?
um caso específico, né, resultado, não pode ser feito, né? Você pode falar de uma patologia, né, com um cunho educacional ali, um cunho educativo, né? Mas nunca falar que eu fiz isso e olha só como deu certo e ficou bom pra caramba e eu sou o melhor. Isso é antiético, né? O marketing pessoal é pesado hoje em dia, né? E aí a gente acaba tendo... Às vezes a pessoa até faz um trabalho legal. Ela perde a mão no quanto ela expõe. Isso. E aí você contrata uma equipe para te fazer esse marketing pessoal que não tem noção nenhuma de ética médica. Sim. E aí eles vão indo, né? E vai dando like e eles vão continuando, né? Acho que a gente resume essa história naquela frase do Rubem Alves, né? Sob a sua profissão, não basta amar, tem que saber. E saber leva tempo para crescer. Uma coisa dita. Né? Bom, chegamos no fim, acho. Nem bebeu tanto. Pois é, né? Nem deu tempo, coitado. E a gente ofereceu uma batata pra ele, velho. Tá ligado que a gente ficou comendo e falando assim, Isso aí. Coitado, nem comeu. Plínio, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela essa força, ter vindo aqui, a gente poder conversar, contar essas histórias. Tenho certeza que as pessoas curtiram muito isso, né? Essa coisa desse trabalho no campo, dessa coisa... Puxa, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Valeu, obrigadão. Obrigado vocês pelo convite. Que bom que tá acabando aí. Eu achei que a gente ia começar a puxar uma ficha policial. Ainda bem que não... De lá. Saúde. Saúde. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.